Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: eu vi um demônio surgindo da podridão. Olá, anfitrião. Meu nome é Ricardo. Tenho 28 anos e moro em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O relato que vou contar aconteceu comigo no ano de 2014. Eu sempre achei interessante os assuntos sobrenaturais, mas até então eu nunca havia tido nenhuma experiência como aquela. Mas tudo isso mudou depois daquela noite bizarra que me deu a confirmação que o sobrenatural realmente existe. Mesmo depois de 10 anos, ainda me pego pensando sobre tudo o que aconteceu e sinto um frio na espinha só de lembrar. Bom, então vamos ao relato. Naquela época, eu morava na cidade de Guaxupé, no interior do estado. Eu trabalhava em uma lanchonete na região central da cidade. Eu pegava a jornada de trabalho que ia até mais tarde da noite. Então sempre voltava para casa em um horário avançado. Eu não me preocupava com isso, já estava acostumado e sempre foi tranquilo. Então veio uma noite que estava totalmente normal. Me lembro que tinha pouco movimento na lanchonete e só havia eu e uma colega lá. Ficamos conversando sobre o dia e coisas banais, quando do nada ela começou a falar algo bem estranho. Disse que às vezes sentia arrepios e calafrios naquele lugar, especialmente durante a noite. Dizia que havia energias pesadas por ali. Para ela, isso poderia ser por conta de uma história que o antigo dono havia falecido lá dentro. Inclusive comentou que já havia visto alguns vultos passando em frente ao lugar e até em corredores na lanchonete. Eu confesso que fiquei um pouco intrigado com aquilo, mas disse que nunca tinha visto nada por lá. Enfim, acabamos mudando de assunto e deixando tudo isso para lá e continuamos nossos afazeres. Algumas horas depois, fechamos a lanchonete e eram umas 11 horas da noite. Eu me despedi da minha colega e fui rumo à minha casa. Anfitrião, como eu morava a cerca de 600 metros de onde trabalhava, eu ia e voltava andando mesmo. Nunca tive problema com isso, pois era coisa de 10 minutos de caminhada. Eu segui andando distraído e mexendo no celular. A rua estava já bem vazia pelo horário. Foi quando eu me aproximei de uma esquina e virei a cabeça e olhei em volta. Eu percebi algo bem estranho. Haviam muitos sacos de lixos espalhados pelo chão em volta, o que não era muito comum naquela rua. Então eu olhei para o outro lado e tomei um grande susto. Do nada, eu vi alguns sacos de lixo começarem a se mover, como se tivesse alguém debaixo deles. Então, eu vi como se fosse um homem se levantando e saindo debaixo de um dos sacos pretos. E onde eu estava, não dava para ver direito. Estava bem escuro no local onde estavam largados os sacos. Anfitrião,
Eu senti um frio na espinha na mesma hora. Até porque aquele lugar não era para ter tanto lixo jogado no chão. Eu me senti como se estivesse em um lugar diferente. Não parecia ser a mesma rua que eu passava todos os dias. Aquele sujeito foi se levantando e ficando em pé. Nisso, eu reparei que ele parou e se virou em minha direção. Eu parei de caminhar e comecei a reparar melhor, e aquela coisa parecia não ter uma forma física. Era um vulto enegrecido e sem rosto. Eu entrei em pânico naquele momento. Quase deixei o celular cair no chão com o medo que senti. Eu já sabia que aquela coisa não era um ser humano. Na hora pensei que poderia ser um espírito, mas olhando melhor, estava mais para um demônio, pois aquele ser tinha uma aura maligna. Comecei a duvidar do que estava vendo. Pisquei os olhos e olhei no celular novamente. Então me espantei ao perceber que não havia passado nenhum minuto desde que havia chego naquela esquina. Foi como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Eu senti o meu coração acelerar, então olhei novamente e aquela entidade estava um pouco mais próxima de mim. Nisso, eu comecei a ouvir alguns grunhidos bizarros. Eram bem baixos, como se estivessem bem perto dos meus ouvidos. Mas o que me fez sair correndo de forma desesperada foi quando aquela coisa simplesmente deu mais 2 passos em minha direção e eu pude ouvir uma voz gutural chamando pelo meu nome. Ricardo. Anfitrião, aquilo foi aterrorizante. Eu entrei em um estado de pânico que jamais havia sentido antes. Eu arregalei os olhos e comecei a correr atravessando a esquina. Um pouco mais à frente, eu me virei rapidamente para olhar e percebi que aquela coisa continuava lá, parada no mesmo local, virada em minha direção. Mas o mais assustador é que, mesmo distante, eu ainda consegui ouvir aqueles grunhidos na minha cabeça. Eu parei de correr e fechei os olhos. Fiquei ouvindo aqueles sons por mais alguns segundos, então do nada, tudo silenciou. Rapidamente eu abri os olhos e virei, e aquela coisa havia desaparecido. Uma sensação de alívio tomou conta de mim, mas o pavor ainda me dominava. Eu respirei fundo e voltei a correr para chegar em casa o mais rápido possível. Quando cheguei na frente do portão, olhei novamente no celular e quase infartei. Anfitrião, já passava da 1h da manhã. Isso mesmo. Foi como se tivesse levado mais de 1h30 para andar 600 metros da lanchonete até a minha casa. Eu entrei e na época ainda morava com meus pais. A minha mãe veio até mim preocupada pela demora. Eu nunca costumava chegar tão tarde durante a semana. Eu resolvi não contar nada. Inventei uma desculpa qualquer e fui para o meu quarto tentar dormir. Mas isso foi uma tarefa quase impossível, pois não conseguia tirar da cabeça aquela imagem e a voz falando meu nome. Eu só adormeci pelo cansaço depois das 5h da manhã, com o coração a 1000 por hora. Enfim, esse é o meu relato, anfitrião. Eu não sei o que era aquela coisa, se era uma assombração ou um demônio. Mas fazendo algumas pesquisas sobre o assunto, descobri que algumas entidades gostam de estar no meio da podridão e da sujeira. E normalmente são demônios. O que explica
o porquê dele surgir do meio daquele lixo jogado no chão. Eu não sei o que queria e como sabia o meu nome, mas nesse caso é melhor eu nem saber. Só de imaginar que algo assim sabe quem eu sou é de gelar a espinha. Eu nunca esqueci daquela noite, pois foi nela que eu me vi de frente com uma força maligna, inacreditável, que tenho certeza só poderia ser algo além da imaginação. Relato: Fugir de bicicleta de um lobisomem, narrado por Cícero Augusto. Olá, Cícero Augusto e anfitrião. Eu me chamo Yasmin, sou da cidade de São Paulo e o que eu vou contar para vocês é uma história verdadeira que aconteceu com a minha tia Inês há algum tempo atrás. Algo que a marcou demais. Foi assim, ó. O fato assustador que ela viveu aconteceu já faz algumas décadas, nos anos 80. Naquela época, minha tia morava em um sítio que era um pouco afastado do trabalho. E a forma mais fácil e econômica de ir ao trabalho era de bicicleta ou charrete. Ela optou por usar a bicicleta, pois achava mais rápido e prático. A minha tia sempre passava pelas estradas de terra de forma tranquila. Nunca tinha medo de nada. Conhecia bem o trajeto e nunca havia ocorrido nada estranho com ela. Pelo menos até aquele dia assustador. Como ela ia e voltava sozinha, levava na bolsa um canivete para sua proteção, mas nunca precisou ou imaginou que iria precisar usar ele. Enfim, teve esse dia que ela entraria no serviço às 6h30 da manhã. Porém, como ela morava um pouco afastada, precisava acordar mais cedo, lá pelas 5 da manhã. Ela já estava pronta para percorrer o caminho para não chegar atrasada. O meu avô sempre a acompanhava até meio da estrada e abençoava ela, dizia para ela se cuidar e sempre falava que caso fosse necessário, que ela usasse o canivete. Se tivesse algo ruim no caminho, certamente iria merecer isso. Ela sempre dizia a ele que ficaria e que não se preocupasse, pois era um caminho tranquilo. Mas pai é pai, né? Ele ficava preocupado com ela. Então se despediram e ela começava a sua pedalada. Cícero, foi nessa ocasião, enquanto ela seguia até o serviço, ainda com o sol recém-nascendo ao fundo, que ela teve essa experiência apavorante. Ela seguiu como sempre o caminho, tranquila, distraída. A estrada estava vazia, silenciosa. Foi de repente que ela começou a escutar algo se mexendo no mato. Na hora, ela começou a se sentir estranha e assustada, como se algo estivesse a perseguindo, escondido no mato que cercava a estradinha. Ela respirou fundo e começou a pedalar o mais rápido que pôde. Alguns metros à frente, de onde ouviu aquele barulho de galhos trincando, ela resolveu se virar e olhar para trás. Foi aí que ela viu algo terrível e surpreendente. Segundo ela, o que ela viu foi a coisa mais grotesca que ela jamais imaginaria ver. Ela quase caiu da bicicleta, com as pernas tremendo. Havia uma ribanceira no caminho e ela conta que quase caiu nela tamanho susto. Ela descreveu a criatura como um ser muito peludo. Ele tinha características de um javali, mas era 2 vezes maior. E ela disse que o bicho tinha orelhas pontudas, olhos grandes e unhas enormes que pareciam garras. Ela diz que não lembra muito bem dos detalhes, pois estava em cima da bicicleta tentando se equilibrar. Mas o pouco que viu foi o suficiente para ela se arrepiar inteira. Ela viu aquela coisa começar então a correr atrás dela. Nisso ela se virou para frente desesperada e começou a pedalar o mais rápido que conseguia. Ela conta que o desespero tomou conta dela. Só pensava que iria morrer sozinha naquele matagal. Então ela chegou perto de uma ladeira, onde na hora pensou, agora vai.
empicou a bicicleta e, ao descer e pegar mais velocidade, aquele suposto bicho a perdeu de vista. Ela se virou rapidamente e percebeu que aquela coisa não estava mais atrás dela. Achou que estava tudo bem, até desacelerou um pouco e, faltando alguns minutos para chegar no serviço, aí o susto. A criatura surgiu atrás dela, saindo do matagal, e partiu novamente em sua direção. Ela pedalou forte, conseguiu se afastar. Já estava quase na porta da empresa quando olhou de novo e percebeu que a criatura ainda estava atrás dela. Já quase sem forças, ela gritou desesperada para o porteiro abrir o portão. Cícero, o homem, foi correndo e, assim que ele abriu, presenciou aquela criatura bem na cola dela. No susto, o homem gritou perguntando o que diabos era aquilo. A minha tia atravessou o portão e rapidamente ele fechou com tudo. Ela caiu da bicicleta e se machucou bastante. Estava tão chocada e sem forças que sequer conseguia falar. Passado algum tempo, com ela mais calma, bebeu um pouco de água, tentou se recompor, mas não teve condições de trabalhar naquele dia. Ela só queria sair dali o quanto antes. Então um colega dela do serviço a levou de volta para sua casa. Chegando em casa naquele estado, ela contou o que havia acontecido para os meus avós. Depois disso, meu avô não deixou mais ela ir trabalhar sozinha. Fez questão de levá-la de carroça todos os dias até o trabalho. Olha, Cícero, todos da minha família acreditam que aquela coisa que perseguiu a minha tia era de fato um lobisomem. E não foi a primeira vez que aconteceu algo parecido com a minha família. Tivemos outras histórias sinistras com essa coisa. Quem sabe eu conto um dia. Enfim, esse é o relato que eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito na minha tia, pois não foi apenas ela que presenciou a criatura. O porteiro da firma também viu aquela coisa. Eu já tenho certeza há tempos que existem coisas nesse mundo que não conseguimos explicar. Essas criaturas apavorantes certamente são parte desses mistérios além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Gostaram dessas histórias? Clique em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês comentem para eu saber se vocês estão realmente gostando do conteúdo aqui do canal. E, se puderem, compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.